Exato. E eu acho que a gente vive um mundo que, assim, é muito... Ele é muito duro nesse assunto, sabe? Então fica essa coisa... Por exemplo, pensa numa prova escolar. Cara, ó, uma curiosidade, né? Que ela não é... Ela é só correlacional, ela não é de causa e efeito, mas é interessante. Você tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis que têm dislexia. Isso é conhecido. Quer dizer que dislexia aumenta a chance de sucesso na vida? Não estou dizendo nada disso. Mas quer dizer que talvez não esteja escrito na pedra daquela pessoa que foi mal na prova de português, de história, de um monte de coisa, que ela, tipo, tá condenada a não conseguir atingir objetivos por uma questão cognitiva. Ao contrário, contrário no sentido, não está nada dito sobre isso. A prova é ecológica. Então, sabe, eu vejo que muitas vezes as escolas, elas têm uma postura em relação à inteligência que é muito cartesiana, é muito dura. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Você mata a criatividade, que é o pensamento divergente, você mata a cuidade decisória, você mata a vontade de fazer, que conta demais, né? Para você estar bem na vida, que eu acho que existem vários sucessos, né? Os principais são afetivos, né? Você tá feliz. Pô, você tem que estar gostando do que você faz. E aí, se você mata isso, né, com uma parametrização que não funciona para aquela pessoa, você arruinou esse caminho dessa pessoa. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar melhor. Teria como pensar em provas ecológicas? Mudar o sistema de ensino para ser um ensino ecológico? Eu acho que sim, só que olha que coisa. Isso daí já está acontecendo em certo nível, e o curioso é que, pelo menos no meu entendimento, leva a um mau caminho. É mais complicado do que isso. Então, por exemplo, ó, uma das grandes tendências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história. Pô, que saco ler esse troço todo. Vamos criar uma ecologia dessa experiência, vamos colocar um VR e conta a história no VR, a criança lá dentro, né, o adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, ecologia da coisa. Você tá vivendo aquela história. Você não conseguiu entender? Pô, cara, você tem que entender. Tá aqui, tá tá no meio da aqui, guerra tá aqui. agora, é assim que funcionava o negócio. Então é genial a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel eu gosto, mas nem tanto. Um 007, que eu gosto da outra. Então você tem aquela coisa de. Você tem algo cartático acontecendo ali se você está se divertindo, né? Mas não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser passível de você replicar depois. É o problema dos 3.000 anos atrás. Fazer uso do VR na escola lembra um pouco você hiperexplorar a tecnologia há 3.000 anos atrás, tá? Enquanto você ainda estava nos primórdios do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. Assim, ó, quando você está usando o VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto. É aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então, você usa áreas do cérebro e, mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativa em relação àquilo que acontece dentro da sua própria cabeça. Você, putz, nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar, viaja, entendeu? Então tem um problema dessa ecologia, que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que, sobretudo, o que existe é a necessidade da gente não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas, enfim, eu estou sabendo isso mais por interesse pessoal, porque minha filha está na escola, fui estudar a escola. Tá? Então, eu vejo muito assim, que tem escolas que estão realmente pensando programas que são para desenvolver alguma coisa que é encontrar um prazer de fazer, um prazer de criar. Tu fez uma crítica aí ao uso de tecnologia, achando que só porque é tecnológico o estudo, ele é mais eficiente. E que é uma falsa premissa. Exato. E eu concordo com você. Mas quando você falou nessa questão da ecologia do ensino e tal, eu já imaginei... claro que a tecnologia estava na minha imaginação, mas eu imagino uma mudança não de tecnologia, mas de como as coisas são feitas, de como as coisas são... É uma mudança organizacional da escola, entendeu? Exato. Eu acho que é isso aí. Eu também vejo isso. Eu acho que esse é o caminho pra gente, assim. E como que a gente organiza a escola de um jeito, tipo... Eu já tive algumas pira minha chapada
Tipo, de imaginar que seria muito mais legal se a escola fosse uma aventura e não fosse apenas um lugar que você vai sempre, entendeu? Você ter aulas espalhadas pela cidade e com professores e pessoas diferentes. Por que tem que ser aquela escola, esse prédio, assim? Eu acho que o mundo tá cada vez mais plural e diversificado e você quer pluralizar e diversificar as experiências. E ter um prédio com um jeito só de fazer as coisas talvez não seja... Eu concordo totalmente, eu acho que é isso aí. E eu acho que, na verdade, tem isso que você falou tem um poder, porque se aplica também às pessoas adultas, né? Esse negócio de você ficar parado no mesmo lugar te traz uma pobreza de estímulos em comparação com a fluidez. Eu acho que a gente não pode... É muito importante você dar uma circulada, assim, pelo mundo, assim. E é isso. No fundo, o mundo tem que ser seu parque de diversões, Total. né? E você torna a experiência escolar, que além de ser para você ensinar o jovem os clássicos e as coisas... E o avanço, os Shoulders of Giants, né? Em vez de... não só ensinar isso, é também uma oportunidade de você pegar o jovem, não sei se criança deveria sair em vários lugares, mas um jovem, e falar, ó, conhece a cidade, conhece as pessoas, vai em vários lugares, e para ele vai ser tipo uma aventura, ele não vai se sentir preso, ele poderia escolher quais aulas ele vai, aonde ele vai, sei lá, mas isso é meio difícil, eu acho que o governo não deixa algo assim acontecer. Existe uma questão curricular, mas eu acho que também existe uma questão muito dos pais, né? Então, assim, primeiro que é um negócio caro, né, de fazer, mas imagina que dentro de um ambiente que isso é viável, existe uma insegurança dos pais, né? Em geral, os pais são muito, muito caretas, tem essa coisa, né? Não, mas que perigo, minha filha, meu filho. Então, acho que também tem um pouco dessa paranoia, né? Os pais têm que se largar a mão um pouco. Acho assim, todo mundo que tem um efeito, né, dominante sobre a outra pessoa acaba, num certo sentido, prejudicando um pouco ela. Então, acho que isso para mim... Então, e isso é comum ligado ao afeto. As pessoas amam, e porque elas amam, ela acaba dando é como se amasse demais, que não é bem isso. Mas ama e vem junto uma coisa que dá uma certa tesourada, né? Então, aquela história da mãe que colocou o moleque numa bolha com medo de que ele se machucasse. Exato. Ele nunca saiu da bolha, saiu pela primeira vez, pegou uma gripe e morreu. Essa história, né? Tem muitas mães assim, né? Sim. Não só mães, eu acho que a sociedade tá se sentindo um pouco assim. Sim. Não só pelas nossas crianças, que eu até acho que é mais entendível, são crianças e tal, mas até com o resto da nossa sociedade. Existe uma parcela da sociedade que quer ser o pai e a mãe de todo mundo. Sim. E quer meio que controlar com esse medo, mas quer controlar, quer dominar o que as outras pessoas podem fazer. Eu chamo isso de intolerância à mudança. Elas querem a preservação do status quo. Você parar para ver, as ideologias, assim, tem um monte de ideologias políticas, todos os tipos. Mas se a gente consegue simplificar, de maneira simplificada, estruturar todas as ideologias existentes em só dois eixos. Um que é da maior intolerância à mudança a maior tolerância à mudança, do outro da maior intolerância à desigualdade a maior tolerância à desigualdade. Essa é até uma coisa interessante, que eu escrevi recentemente eu fiz um estudo grande, escrevi, ainda não está publicado, exatamente sobre isso, sobre como se estruturam todas as ideologias existentes no cérebro humano. É uma meta-teoria sobre como funcionam as ideologias. E quer saber um pouco? Que é totalmente isso. É basicamente assim, o que é você ter intolerância à mudança? Seguinte, quando a espécie humana, mais ou menos 12, 13 mil anos atrás, começa a se sedentarizar, começa o desenvolvimento da agricultura, você vai tendo uma transformação na sociedade em que os grupos vão ficando fechados, você tem o acúmulo do alimento, etc. E tal. Então essas coisas todas acabam gerando um interesse em você preservar status quo. A preservação do status quo, ela é oposta ao que acontecia antes. Assim. Então, nossos primeiros ancestrais surgiram no mundo há 2,8 milhões de anos. De 2,8 milhões de anos até 12 mil anos atrás, então o Paleolítico, ele é uma era em que você tinha grupos nômades que não armazenavam alimento. Então, tinha uma coisa assim que... Então, nesses grupos, as coisas eram principalmente, não exclusivamente, horizontais, as relações. Entende? Então, e as pessoas simplesmente circulavam. Então, por que elas circulavam? Porque elas iam onde tinha alimento. E, curiosamente, tinham grandes mamíferos. Até uma curiosidade, a gente tende a pensar no homem da pedra, né, e na mulher da pedra, como seres agressivos, a gente vê no desenho animado. É o contrário.